Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre filmes que podem se tornar irrelevantes no DCU, sobre o maior medo que eu tenho em relação ao DCU. Produções que podem ser irrelevantes e passarem despercebidas pela narrativa do DCU. Estou falando de produções grandes, não estou falando do Creature Commandos. Creature Commandos é uma animação pra gente fã. As animações são feitas para enriquecer a nossa experiência. Quando a gente for ver eles em live action, o nosso hype vai ser muito maior e a gente vai receber um fanservice que o grande público não vai receber. Porque a gente vê esses personagens em animação primeiro e a gente vai ver eles ganhando vida, né, no live action. Vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre produções que podem se tornar irrelevantes ao longo do caminho e o meu maior medo em relação ao que o James Gunn anunciou, o que ele fez, o que ele prometeu, não cumpriu, entre a bagunça toda e o que eu mais temo pelo DCU. Vou falar aqui nesse vídeo, lembrando que todos os dias aqui nesse canal tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um às 6:30 da tarde. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá diferentes dos vídeos aqui. Se puder se tornar um membro apoiador aí do Terra Zero, agradeço desde já, sendo um bate-membro ou sendo um super membro. Muito obrigado a todos os membros que apoiam esse canal. Muito obrigado. Qual que é o meu maior medo do DCU? O meu maior medo é a ideia do James Gunn ser uma parada tão diferente que ela saia um pouco do caminho do que é o universo compartilhado em termos de execução de narrativa da lore do DCU. Eu vou dar um exemplo. O Creature Commandos, ele não é irrelevante. Nem ele e nem todas as animações que vão surgir. Sobretudo as animações que vão para o cinema. Tipo o Dynamic Duo pode ser do DCU, não estou confirmando nada, mas é uma animação que vai para o cinema, vai custar muito dinheiro. Ela vai ser muito mais vista do que animações que vão estar diretamente aí no streaming do Max como séries animadas. Tem 2 filmes, que é o do Sargento Rock e do Cara de Barro. A gente viu eles aparecendo no Creature Commandos. Teve as ramificações ali, para depois eles aparecerem na sua própria produção. Qual é o meu medo? O meu medo é o seguinte: você fazer produções que são apenas uma boa história. E tudo bem, é maravilhoso. Se for um ótimo filme, maravilha. Nós, fãs, vamos assistir. O problema é pra lore do DCU. O filme Sargento Rock, o que ele agregaria pro DCU? Vocês já pararam pra pensar nisso? Pensa o seguinte, a Companhia Moleza pode ter só um grande filme, um filmaço. Pode ser um filmaço espetacular no passado, mas o que eles vão trazer pra narrativa? Já pararam pra pensar nisso? Porque pensa assim, e se o Creature Commandos só soltou a ramificação do Sargento Rock pra ter só uma história no passado sobre a Segunda Guerra Mundial? Só isso. Vai terminar o filme e já era, acabou. Tipo, termina com um final, não tem gancho, não tem algo que vai voltar pro futuro. Não tem, por exemplo, uma coisa que a Amanda Waller vai descobrir e vai se reverberar no presente aqui. Não tem nada disso. Não tem uma coisa que vai conectar com Lanternas, por exemplo, que vai trazer um grande mistério. Não vai ter isso. Vai ser só uma grande história do Sargento Rock. Esse é o meu maior medo. Por quê? No fim das contas, o DCU inteiro precisa se conectar. Inteiro. Se você está proposto a fazer um filme do Sargento Rock de guerra, tô dando um exemplo do Sargento Rock, mas pode ser outros personagens também, beleza? Você precisa fazer, além de ser um filme bom, um filme que vai se conectar ao universo, mas não se conectar ao Creature Commandos, que já é, beleza, é do universo, mas é um filme que você só tá contando uma história do passado de um personagem e que nada vai se reverberar no presente. Você pode falar assim, Fernando, você tá viajando, o G.I. Robot vai voltar no presente, só que a gente tá falando de um personagem minúsculo, que é o G.I. Robot. O próprio grande público só vai ver ele pela primeira vez, muito provavelmente, quando ele aparecer num cinema, né? Quando ele aparecer num filme, algum filme de crossover, não sei. Só isso. Então, tipo, um filme desse tipo, do passado, que não vai trazer nada pro presente, pode se tornar um filme relevante. Agora, como ele não seria um filme relevante? Vou criar uma situação. Você faz um filme de um personagem grande da DC, que você pode não conectar com absolutamente nada. Vou dar um exemplo, o Monstro do Pântano. Vamos supor que o Monstro do Pântano não se conecte com absolutamente nada do DCU. Mesmo assim, é o Monstro do Pântano, não é o G.I. Robot, não é o Sargento Rock, não é o Cara de Barro, é o Monstro do Pântano. Só o Monstro do Pântano, você pode fazer, além das melhores histórias, você pode trazer a Liga da Justiça Sombria, que são personagens fodas. E não só isso, né? Você pode fazer outras produções de personagens grandes. Vou dar um exemplo. Você pode fazer um filme do Flash, totalmente fechado no Flash, sem referenciar nada do universo DCU, mas é um filme do Flash. Ele vai voltar no futuro e você vai falar, beleza, Flash. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você for pra cronologia do DCU, algumas coisas não vão fazer sentido. Então se você faz um filme no passado de um personagem pequeno, que talvez ele até morra no filme, não agregue nada pra narrativa no contexto de
carregar a linha condutora pra frente, né, a linha narrativa pra frente, pra que você vai assistir esse filme? Por que eu tô falando isso? Quando você parar pra pensar na lore, na cronologia, algumas produções não vão fazer sentido. Você vai pegar as animações e falar assim, beleza, aqui é uma parada que tá em volta dos filmes e das séries, a produção menor, que é pra nós fãs assistir e ter uma experiência mais rica, certo? O filme Sargento Rock, sendo um filme grande, porque filme de guerra não é filme barato, ele não pode ser uma produção pro fã, ele tem que ser uma produção pra furar a bolha. Então você tem que fazer um filme que vai fazer sentido pro grande público também, mesmo sendo um filme do passado. Então esse filme do passado, ele pode trazer alguma coisa que vai se reverberar no presente. O que? Não sei. Como? Também não sei. Mas isso ia ser uma parada super satisfatória e enriquecer muito o filme de Sargento Rock. Se ele não traz, se ele for só uma história, esse filme não vai valer de nada pra lore do DCU, mesmo eles aparecendo lá no Creature Commandos. Entendeu o que eu tô falando? Eu vou criar uma situação diferente só pra vocês entenderem melhor. Pega, por exemplo, a Sociedade da Justiça da América e fala assim, eu vou fazer um filme no passado da Sociedade da Justiça da América, e esse filme eu vou colocar a Mulher Maravilha lá. Há milhares de anos no passado, a gente contou a história da Ilha Paraíso e ela surgiu lá. O primeiro contexto histórico que a Diana apareceu foi na Segunda Guerra Mundial. Então ela já é a Mulher Maravilha na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado da Sociedade da Justiça da América, grupo no qual ela já integrou nos quadrinhos. Nisso, você conta uma história no passado da Segunda Guerra, você poderia até colocar o Sargento Rock para aparecer nesse filme, fazer uma participação da hora, afim, ela junto até mesmo do Steve Trevor ou não. E aí, no futuro, mesmo todo mundo morrendo, você coloca a sociedade da mesma terra da Liga da Justiça e outros personagens, mesmo todo mundo morrendo de velhice e tal, ela vai se permanecer no presente. Então, faz parte da construção não só de contar uma boa história no passado, como uma construção de trazer a super-heroína aqui para o presente também. Olha a diferença de contexto para um filme que só pode ser uma história no passado de um personagem pequeno, para um filme que você poderia trazer um escopo maior e ainda assim trazer a Diana pro presente. Porque pensa assim, e se o filme do Cara de Barro não tiver nada, se é só um filme fechado, ele vai voltar pro futuro? Beleza, mas ele é um personagem pequeno. É muito diferente você fazer um filme do Marciano, né, do John Jones. Você faz um filme do Caçador de Marte, esse filme, ele vai ter muito peso, porque ele é um personagem de Liga da Justiça. Então as pessoas vão assistir o filme dele. Seja um filme, seja uma série, mesmo sendo só fechado nele. Por exemplo, a série dos Lanternas é uma série que só vai ter lanternas, por exemplo. Dificilmente a gente vai ver um Questão, dificilmente a gente vai ver um Oliver Queen, mas essa série vai resolver um grande mistério que vai ser até mesmo fechado na história dos Lanternas, mas vai se reverberar no restante do DCU. Quando você faz uma produção grande, que ela não é de um personagem grande, mas é uma produção cara, pra você fazer uma parada só pra contar uma boa história, no fim das contas, pro universo DCU, pra lore DCU, isso não vai contar tanto. Eu vou comparar com o MCU, que é um formato diferente. Todos os filmes, um conecta com tudo. Tudo é conectado. Você pode falar, isso aqui nem tanto, mas esses personagens eles sempre voltam no presente. Então, se você fizer um filme no passado do Sargento Rock e ele, sei lá, no futuro, por exemplo, nesse momento do tempo no qual existe o Creature Commands, o Sargento Rock já não tá mais vivo. Entende o que eu tô falando? Então você tá pegando um personagem só pra contar uma história dele, você não vai agregar nada pro futuro porque você só quer contar uma história. Pra você só contar uma grande história, você precisa de um personagem grande. Aí vai fazer sentido, porque esse personagem vai voltar pro presente. Agora, se esse personagem só ficar lá no passado, só for um quadro na parede, digamos assim, não vai fazer muito sentido. O próprio filme da Mulher Maravilha, o primeiro, né, é no passado. Então ela ali no 1918, na Bélgica, ela vê o quadro dela na Segunda Guerra Mundial, o Steve Trevor, os outros companheiros deles lá, e a partir daquele quadro entra no flashback e conta uma história. Só que a gente tá falando da Mulher Maravilha e não do Sargento Rock. O DCU vai ter filmes nesse contexto ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo que for lançado no passado, no presente, no futuro, vai se conectar aqui com o presente. Vai ter alguma coisa que vai levar a história pra frente. Mesmo sendo uma história fechada. Então, tipo, pode ser que no filme Sargento Rock alguma coisa terrível acontece ali e se reverbera no presente. Talvez a Waller descubra alguma coisa, talvez o próprio Lanterna descubra e tudo esteja dentro de uma linha narrativa muito sólida. Eu acredito que é isso que eles fizeram, porque o Creature Commandos, ele cria ramificações. Ele não te mostra o que vai ser conectado com ele tá só criando ramificações. Fala, olha, isso aqui aparece aqui, isso aparece ali, mas no fim das contas mesmo é uma animação para agregar para nós fãs. Eu já citei exemplo aqui, as animações de Star Wars, né? Aquilo ali é muito mais pra fã. O grande público não vai assistir uma animação de Star Wars. Ele quer saber do filme hypado que vai pro cinema, entendeu?
Algumas séries da DC podem furar a bolha, séries live action, e outras não. Tipo, a série do Gladiador Dourado não vai furar a bolha, entende? O Pacificador não fura a bolha. Ele fica dentro do universo nerd, entende? Então, pra tudo fazer sucesso, tudo fazer sentido, eu acredito em uma só linha narrativa. Essa linha narrativa, ela é contínua. O James Gunn, o Peter Safran, o DC Studios criaram uma narrativa que tudo vai fazer sentido. Todas as produções, eu acredito muito nisso. Agora, se não fizer sentido, eu sou o primeiro a vir aqui e falar assim, eu apoio que o filme é bom, mas esse filme não muda nada pro DCU, entende? A DC não pode lançar produções irrelevantes, porque eu já falei o que vai acontecer com o DCU aqui se ele fizer sucesso. Essa é uma linha otimista que eu tenho. Se o DCU fizer sucesso, vai chegar no momento que vai ter um crossover. Vamos dar um exemplo. O Batman vai encontrar com o Superman daqui a 6 anos. E aí, qual que é o ponto? As pessoas do público geral vão se questionar e falar assim, qual que é a cronologia desse universo pra mim ver esse filme aqui, pra mim chegar nesse filme? Aí você vai fazer eles voltar lá no Creature Commandos, Superman, e assim vai indo até chegar no filme dos melhores do mundo, por exemplo. E aí, nesse meio caminho, vai ter o filme do Sargento Rock. Óbvio, se for um filmaço, todo mundo vai curtir assistir o filme. Só que, e se ele não tiver conexão nenhuma? Se ele não tiver meio que atrelado a uma narrativa que vai levar isso pra frente? Se ele for só um filme no passado? Isso é ruim pro DCU, porque vão ter filmes que, pra narrativa, não vão agregar em nada, mas pra qualidade das produções, pode ser que sim. Então, eu sou meio contra filmes que talvez não agreguem nada pra narrativa. Se o filme agregar pra narrativa, isso é ótimo. Se ele não agregar, isso é terrível. Eu acho que o Cara de Barro não agrega. O Cara de Barro é um filme do Cara de Barro. É só uma história de terror. Isso pode ser um problema, porque esse filme, ele me dá medo por alguns motivos. Porque ele foi confirmado depois de James Gunn receber um roteiro bem depois do Mike Flanagan. Então, ele, lógico, deve ter conversado com o Mike Flanagan antes, mas eles já tinham feito um plano. O Mike Flanagan chegou um pouco depois e manteve esse roteiro aí pro James Gunn. O James Gunn gostou. Vamos fazer um filme do Cara de Barro tipo A Mosca. Se eu não me engano, em inglês chama The Fly. E beleza, pode ser legal, pode ser maravilhoso, tal. Eu gosto muito de filmes de terror. O meu medo é você assistir esse filme e falar assim, tá, esse filme não mudou nada. E o fã da DC não quer isso. O fã da DC quer ver o universo prosperando e indo pra frente, entende? Por mais que o Cara de Barro volte lá na frente num filme do Batman, que ele tem um peso absurdo numa história de um filme do Batman, do The Brave and the Bold, a gente não quer esse tipo de filme no começo. Depois você pode fazer vários filmes assim, mas o James Gunn fala o contrário, né? Ele fala que, tipo, o começo, as histórias são um pouco mais, elas funcionam sozinhas, mas depois isso vai mudando. O que ele quer dizer com isso? Primeiro capítulo, as primeiras produções, a gente vai apresentar a personagem e depois isso tudo vai ficar mais amarrado uma coisa com a outra. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual é o seu maior medo com o DCU em termos de narrativa e produções? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.